Olá, bem-vindo ao Refúgio Diário. Meu nome é Ana Paula Cornélio e hoje Deus tem uma palavra ao seu coração. O tema da palavra de hoje é pare de pular etapas. O versículo de hoje que nós vamos usar como base é Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar essa palavra falando de um filme que eu assisti, que eu gosto muito, e ele traz reflexões importantíssimas a respeito de nossas vidas. O filme é chamado Clique. Um ator muito conhecido faz esse filme. E no filme ele tem a possibilidade de ter acesso a um controle. E quem dá acesso a esse controle para ele é a morte. E esse controle ele tem algumas funções. E uma delas é acelerar a vida dele até o ponto que ele quer muito chegar. E esse ator no filme, ele quer muito a promoção na sua empresa e ele fica passando a vida dele de forma acelerada. Enquanto isso, ele está vivendo de forma automática, de forma inerte as coisas que estão acontecendo na vida dele. Então, ele perde o casamento, ele perde a relação com os filhos, ele perde o pai nesse processo. E o filme deixa muito claro as consequências de pular etapas, de passar, de correr com a vida e deixar coisas importantes passarem para trás, que são coisas que nós precisamos ver, que nós precisamos observar, que nós precisamos viver. Eu costumo dizer, né, e gosto de dizer isso, que a nossa atenção está associada à nossa memória. Se eu não estava ali, se eu não prestei atenção naquele momento, como eu vou me lembrar? Então, quantas coisas importantes não estarão armazenadas na nossa memória, porque a gente estava correndo tanto para alcançar algo, nós esquecemos de vivenciar, de experimentar aquele momento. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre pular etapas. Se nós tivéssemos esse controle na mão, como esse filme, possivelmente muitos de nós gostaríamos de acelerar, né, a nossa vida e nos levar ao ponto daquela coisa que nós almejamos tanto segurar nas mãos. A ansiedade, ela tem feito parte da vida de muitas pessoas, né? Tem sido aí a coleguinha, a preocupação, o anseio, o desespero por alcançar algo que estão nos impedindo de viver a vontade de Deus, o extraordinário de Deus, nos levando a viver o raso. E a palavra vai dizer, eu fiz algumas anotações aqui, que Saul ele ficou tão desesperado, tão ansioso pela chegada de Samuel, que ele mesmo decide fazer o sacrifício, sem ter autoridade para isso. A palavra vai dizer que ele usurpou um papel que não era seu e, por consequência, perdeu o favor, né, de Deus e o direito ao trono. Por consequência, ele perdeu o direito ao trono. Lembre-se que foi Deus que escolheu Saul para aquela posição. E a pressa, a ansiedade, o desespero por segurar nas mãos algo que não era para ser, né, fez com que ele perdesse o direito ao trono. E eu gostaria muito de falar sobre isso hoje. Estar desesperado por algo pode ser perigoso demais, sabe por quê? Quando administramos mal o que almejamos, nós podemos naquele processo perder aquilo que Deus tinha para fazer e não vamos alcançar aquilo que Deus tinha. Você pode até pensar que alcançou, mas as consequências, o peso disso podem ser duros demais e não estavam estabelecidos no plano de Deus para você. O problema não é querer algo, porque nesse processo de querer e esperar em Deus, Deus realinha, Deus mostra se é aquilo mesmo que estava na vontade dele ou não. O problema não é querer algo, o problema é estar desesperado por algo, porque estar desesperado por algo nos leva muitas vezes a passar por cima da vontade de Deus, passar por cima do tempo de Deus e não viver aquilo que Deus tinha. Eu costumo dizer, sempre viver o raso, sempre viver o raso. Quem pula etapa não respeita o processo, não vivencia a cura completa. Quem pula etapa vive o raso. Quem pula etapas coleciona marcas desnecessárias. Quem pula etapas não vive o extraordinário de Deus. Eu disse isso hoje numa pregação, num culto, sobre Deus estar conosco em todos os processos que nós passamos. Deus está no começo, Deus está no meio e Deus está no fim. Ele só precisa que você confie nele.
Só precisa que você deposite a sua confiança nele e acredite que o que ele tem estabelecido é muito maior, é muito melhor. Deus está dizendo para você: eu estou com você em todos os processos. Não pule os processos, porque você pode colecionar marcas que não estavam estabelecidas neste propósito que eu já tinha estabelecido para a tua vida. Mas, Paulinha, é tão difícil. Paulinha, é difícil esperar o tempo de Deus, é difícil passar por esse processo porque dói muito. Eu costumo dizer que o mais difícil ainda é não viver o extraordinário de Deus. O mais difícil ainda é não ter a presença de Deus. Porque você está tão desesperado para alcançar algo que você está perdendo a presença de Deus. Está correndo. Não está deixando que Deus faça o serviço dele. Não está deixando que Deus trabalhe na sua vida do modo como ele quer trabalhar. Então Deus está dizendo para você, e eu quero encorajar você. Respeite seu processo. Passe pelo processo confiando em mim. Eu sei que confiar em Deus é difícil, mas Ele está dizendo, tente e exerça a tua confiança. Mesmo quando lhe faltar fé a respeito do tempo que você esteja vivenciando e dos processos que você esteja tendo que passar para segurar aquilo que Deus quer que você segure, confie em Deus, porque o que Deus tem é perfeito. O que Deus tem é extraordinário. O que Deus tem é muito maior do que a nossa mente, do que o nosso coração possa imaginar. O que Deus tem é perfeito. Deus está dizendo, respeite os processos, confie nos processos. Não carregue nas mãos aquilo que eu não tenho para você. Não pegue nas mãos, não corra, não deixe passar coisas para trás, porque eu quero que você vivencie, eu quero que você complete, contemple a minha obra por completo, que você testemunhe o que eu fiz. Pare de pular etapas. Deus está te ensinando, Deus está te curando, Deus está te fortalecendo, Deus está te conduzindo a viver o extraordinário da parte dele. E por isso eu quero orar com você hoje. Eu quero encorajar você. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que ela possa confiar em Ti. Eu oro para que ela não pule as etapas. Eu oro para que ela viva o Teu extraordinário. Eu acredito, Deus, que o Senhor tem muito mais do que ela pensa ou imagina. Que o Senhor tem muito mais do que a alma, do que o espírito, do que a mente dela possa alcançar. Espírito Santo de Deus, concretize, faça, realize, dentro da Tua vontade, o Teu plano estabelecido. Espírito Santo de Deus, que ela não venha colecionar marcas, das quais o Senhor não quer que ela colecione, mas que ela venha viver de forma completa e extraordinária aquilo que o Senhor tem. Que ela possa descansar a alma dela em Ti, porque aquilo que o Senhor tem, Pai, é bom, perfeito e agradável. Obrigada, Pai, obrigada por este momento de comunhão, obrigada por estar conosco, obrigada, 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 obrigada. Seja, Pai, com cada um, e que eles possam experimentar o Teu favor imerecido todos os dias. Assim eu te peço, crendo por fé, te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada. Eu espero você no próximo Refúgio Diário. Que Deus abençoe grandemente sua vida.